Teoria e prática da experiência fora do corpo. Cilda Driss. Prefácio. O valor da isenção. A caminhada evolutiva do homem é inexorável e passa necessariamente pelo desenvolvimento da inteligência parapsíquica. A autoconscientização multidimensional, um dos atributos desta inteligência, por certo é a mais significativa das conquistas, desde que se torne uma ferramenta utilizada para o autoconhecimento e a assistencialidade cosmoética. Volitar fora do corpo físico é um atributo natural da parafisiologia humana. Em nossas atuações mais sutis, podemos deslocar-nos de modo consciente, por múltiplas dimensões, viajar até nosso passado remoto através de projeções retrocognitivas ou antever o futuro nas projeções precognitivas. Perceber duas dimensões, duas realidades ao mesmo tempo, interagir com entes queridos que já descartaram o soma pela morte biológica e, o melhor de tudo, poder ajudá-los e receber ajuda. Todas estas experiências somam-se aos demais fenômenos projetivos encontrados em milhares de relatos ao longo da história ocidental e oriental, tanto em registros de antigas civilizações como na literatura contemporânea. A pesquisadora Cilda Driss adquiriu autoridade para dar seu testemunho sobre estes fenômenos projetivos pela razão maior de os ter vivenciado. Registrou suas saídas lúcidas para fora do corpo com coragem e resolução. Alcança-nos agora o resultado de sua autopesquisa, através desta obra dedicada a todos aqueles que buscam respostas para o sentido mais amplo da condição humana, antevendo a integração profunda da consciência com o universo. Tive a oportunidade de testemunhar, com muito respeito, o esforço da professora Cilda para superar as dores crônicas que acompanhavam. Todos os ganhos advindos das experiências projetivas vivenciadas foram consequências diretas do seu investimento no autodomínio bioenergético. Persistência, tenacidade e autoconfiança são traços força indispensáveis aos grandes desafios. Considerações e hipóteses sobre o significado maior de certas dores físicas na reperspectivação de vida é uma contribuição desta obra que gera reflexões. Não passamos incólumes depois de uma experiência dolorosa, seja ela particular ou com pessoa próxima. Em geral mudamos a forma de ver o mundo, dando outro significado a coisas que antes nos pareciam triviais ou secundárias. Somos muitas vezes obrigados a mudar o rumo de nossas vidas, como foi o caso da autora, sendo levados a concluir, analisando o passado, que acabamos por enriquecer o sentido de nossa existência. Outro aspecto a ser destacado é o valor da regularidade, disciplina e precisão na aplicação de técnicas projetivas. A partir dos cursos curriculares e dos laboratórios de projeciologia, Cilda Driss seguiu todas as etapas recomendadas. Sua experiência exitosa é exemplo de excelência a todos os seus colegas de trabalho no voluntariado desenvolvido nas instituições conscienciocêntricas. Eis uma boa referência para quem quer de fato superar os limites do restringimento físico. Não existem obstáculos insuperáveis para aquele que sabe aonde quer chegar. As realizações da autora evidenciam uma programação existencial que envolve, entre outros compromissos, o aprimoramento técnico da lucidez extrafísica e o desenvolvimento da assistencialidade avançada através da tarefa do esclarecimento, TARES, e da prática diária da tarefa energética pessoal, TENEPES. A pesquisa científica das projeções requer o registro das vivências precisas e sinceras, sem enfeites, em detalhes mínimos, em cima do lance, sem medos, sem pruridos nem preconceitos. Através dos relatos desta obra, podemos constatar todos estes traços. A autora Cilda Driss, ao expor suas experiências projetivas, possibilita aos pesquisadores da conscienciologia o enriquecimento de suas observações e postulados em relação à teoria do holossoma, holo, conjunto mais soma, corpo, ou seja, a premissa de que a consciência manifesta-se, além do corpo físico, através de outros veículos, ou corpos tão reais quanto o soma. A obra também fornece elementos de pesquisa quanto à translocação extrafísica, explicando a origem das experiências de flutuação, voo, caminhadas, corridas, deslocamentos instantâneos, vivenciadas pelos projetores. Muitas pessoas desenvolvem preconceitos quanto aos relatos de vivências parapsíquicas, querendo comprovações físicas do que é sutil e subjetivo na sua essência manifesta.
São céticos em razão de convicções pessoais inabaláveis. Eles creem ou supõem que não existe espaço, tempo inteligente além do físico e que a consciência dispõe apenas do cérebro para manifestar-se com discernimento. Negam a si mesmos o direito de ampliar sua visão sobre a realidade multidimensional. Para estes, o pesquisador da conscienciologia Luciano Vicenzi, em sua obra Coragem para Evoluir, 2001, lembra: a criticidade sadia gera renovações constantes. O indivíduo fixado a muitas convicções deixa de vivenciar experimentos importantes para o crescimento pessoal. Preso a suposições sem critério, tem dificuldade de explicar exatamente a razão de certas posturas assumidas. A ciência é a antítese do dogma. Ela se renova em consequência da evolução intrínseca da capacidade perceptiva do homem e de seus novos padrões informacionais, alimentados incessantemente por novos dados, novas constatações, enfoques e paradigmas. Os fatos científicos estão sujeitos a profundas alterações no transcurso do tempo, por experimentos ulteriores. As pessoas leigas, de maneira geral, não colocam dúvidas quando uma determinada afirmação é rotulada científica, como se aquele que se diz representante da ciência não estivesse sujeito a erros, enganos ou até mesmo má intenção. Isto decorre de certo comodismo mental. Manter o juízo crítico isento, sem crenças nem limitações, investigando fatos e fenômenos com lucidez, abertismo, sem medo e com o espírito de pesquisadores é fundamental para ampliarmos com segurança os horizontes, além do espaço tridimensional. Esperamos que a professora Cilda Dries, na sua posição de vanguarda quanto aos experimentos projetivos lúcidos, possa produzir outras obras elucidativas e didáticas sobre a experiência fora do corpo, dando continuidade à sua programação existencial na fundamental tarefa de assistência policármica. Com o nível de isenção e sinceridade cosmoética apresentadas nesta obra, a autora inspira leitores e pesquisadores a seguirem o mesmo caminho, o de vivenciar com lucidez a realidade multidimensional. Jussara Moura, advogada, pesquisadora da conscienciologia e voluntária do IPIC. Introdução. Um novo paradigma. Esta obra é fruto de experiências e vivências pessoais da autora com a exclusiva finalidade de compartilhar com outras consciências as inúmeras realidades e dimensões acessíveis a qualquer pessoa de mente aberta, com vontade e motivação para isso. Embora apresente temas e conceitos que extrapolam os preceitos da ciência convencional, não tem caráter místico ou religioso. Pelo fato de não ter conseguido desenvolver equipamentos e métodos para provar a sobrevivência da consciência independente do corpo físico, a ciência convencional, com seu paradigma ainda muito restrito, ignora a existência de veículos mais sutis para a manifestação da consciência, infinitamente mais importantes para o esclarecimento sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Este trabalho baseia-se no paradigma da conscienciologia, bem mais amplo, que busca pesquisar a realidade mais complexa, a consciência, individualidade do ser que se manifesta na dimensão física, e também chamada de alma, espírito, self, ego ou qualquer outra palavra que sirva para designar a essência do ser que sobrevive quando ocorre a desativação do corpo biológico. Assim, caro leitor, se você não admite, pelo menos como hipótese para pesquisa, o fato de a consciência poder manifestar-se através de outros veículos em outras dimensões, melhor será não perder seu tempo com esta leitura, fundamentada nas 7 premissas a seguir. 1. Multidimensionalidade. A pesquisa é realizada a partir de múltiplas dimensões. 2. Holossomática. A investigação da consciência é feita a partir do estudo dos vários veículos, ou corpos utilizados pela consciência para se manifestar nesta e em outras dimensões. 3. Serialidade. Estudo dos fatos relativos à série de existências da consciência, ou seja, num contexto de várias vidas e intermissões. 4. Multidisciplinaridade. Estudo inter e transdisciplinar, realizando o congraçamento das ciências. 5. Abertismo. Predisposição para a aquisição de novos conhecimentos e vivências de novas situações, neofilia. 6. Relatividade. Pesquisa das verdades relativas de ponta, verpons, avançadas, considerando não existirem verdades absolutas.
7. Projetiva. Substituição da crença pelo conhecimento direto, obtido através de projeções da consciência, saídas do corpo com lucidez. Se, ao contrário, você está saturado de lavagens cerebrais, de subserviência a gurus, ideologias e crenças anticientíficas, provavelmente encontrará neste livro motivação para mudar alguma coisa em sua vida. Se isso acontecer, por pequena que seja a mudança, todo o esforço empregado pela autora, não hesitando em se expor ou revelar seus sucessos e fracassos, terá valido a pena. Cilda Dries, Porto Alegre, 20 de outubro de 2004. Capítulo 1. Reflexões. Durante muito tempo, vivi entre aceitar a crença imposta pela tradição familiar e ampliar meus conhecimentos, satisfazendo a curiosidade a respeito da vida e da morte, buscando informações sobre estes temas em outras linhas do conhecimento humano. Meus questionamentos eram combatidos e considerados um erro por meus familiares, devido à subserviência deles à religião católica. Mantive minhas discordâncias filosóficas restringidas ao micro-universo pessoal até a adolescência. No entanto, a insatisfação crescia ao observar situações sociais consideradas injustas. Por exemplo, a existência de pessoas arrogantes com todas as facilidades oferecidas pelo poder aquisitivo, fartura de tudo, contrastando com o sofrimento de pessoas de bem, com as multicarências, mais comuns na vida do ser humano. Quando descobri o Espiritismo, aos 26 anos de idade, a filosofia reencarnacionista forneceu-me a lógica plenamente aceita na ocasião. Sentia-me em relativa paz, procurando praticar a caridade, sob todos os aspectos preconizados pela codificação kardecista. As pequenas tarefas em favor dos outros satisfaziam meu ego e mantinham a autoestima num nível satisfatório. Esta situação permaneceu até a época em que fui acometida de um problema na coluna vertebral, quando necessitei afastar-me do trabalho para ser submetida a uma cirurgia, fato que causou mudanças na rotina propiciando uma pausa para refletir sobre a vida. Embora já tivesse presenciado inúmeros fatos que sugeriam a sobrevivência da consciência à morte biológica, a hospitalização, a inatividade forçada e a dor constante deste período desencadearam um intenso medo de morrer que permanecia sob frágil controle desde a mais tenra idade. A partir desse momento, iniciei a autopesquisa, muito embora não soubesse disso. Lia muito, buscava informações e, mesmo fazendo comparações entre as várias linhas do conhecimento humano, religiões, seitas, esoterismo, yoga e outros continuava vendo no espiritismo a explicação mais lógica. Os relatos de consciências que se comunicavam através de médiuns, testemunhados por mim nas reuniões mediúnicas das quais havia participado, deixavam-me pensativa e preocupada. Minha incapacidade de ajudar, de modo mais objetivo, consciências que buscavam consolo para suas aflições era frustrante e escancarava o medo de vir a ser um dia, também, uma consciência em busca de consolo. Há algo, dentro de mim, havia se fragmentado, abalando convicções pessoais. Fui colocada diante de minha realidade e estava desesperada com as expectativas quanto ao futuro. Lembrar do caminho já percorrido em relação à caridade e ao serviço prestado em favor dos necessitados, não atenuava minha insatisfação. A lógica na qual estivera apoiada não servia mais. Então comecei a buscar algo diferente. Deveria haver uma saída. Recusava-me a agir igual à maioria que passa a vida inteira ocupando-se demasiada e desnecessariamente com atividades secundárias, muitas vezes para não enfrentar o fato de que um dia ficará frente a frente com a morte. Esta situação permaneceu até o dia em que, escutando uma entrevista de rádio, tomei conhecimento da existência da ciência projeciologia. Capítulo 2. Conhecendo a projeciologia. A projeciologia é a ciência que estuda, de maneira sistemática e abrangente, a projeção consciente, experiência extracorpórea, viagem astral, saída do corpo físico, desdobramento astral e fenômenos correlatos. Os fundamentos desta ciência relativamente nova foram propostos pelo médico brasileiro Valdo Vieira, em 1986, através do tratado Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano, atualmente em sua 10ª edição. Referência básica que utilizo neste livro.
A hipótese de sair do corpo físico e interagir de modo consciente junto às consciências extrafísicas em outras dimensões pareceu-me uma possibilidade promissora de novas descobertas. Havia lógica na proposta. Se outros haviam conseguido, com empenho, certamente também conseguiria. Com as técnicas bioenergéticas aprendidas já durante os estágios iniciais dos cursos, conseguia perceber algo fluindo pelo corpo e parecia ultrapassar seus limites, muito embora não conseguisse ainda implantar o estado vibracional, em pique máximo da mobilização das energias, e chave para o domínio das projeções conscientes. O fato de sentir a energia fluir dentro de mim durante os movimentos básicos da circulação fechada, absorção e exteriorização de energias, permitia-me compreender de maneira prática a hipótese da projeciologia quanto aos 4 veículos de manifestação da consciência, conjunto chamado de holossoma, holo que vem do grego e significa todo mais soma que significa veículo, o soma, corpo biológico, o energossoma, corpo energético, o psicossoma, corpo com o qual nos manifestamos em dimensões extrafísicas, também chamado de corpo emocional, e o mental soma, corpo do discernimento, da racionalidade e dos sentimentos elevados. O leitor poderia perguntar como e por que a mobilização das energias pode desencadear a projeção consciente. Isso ocorre porque os veículos de manifestação utilizados pelos seres humanos têm diferentes densidades e possuem diferentes frequências vibratórias. Por isso, se sobrepõem e coexistem no mesmo espaço. Quando mobilizamos nossas energias, aceleramos a frequência vibratória do energossoma, fazendo-o aproximar-se da frequência natural do psicossoma, o que promove a descoincidência, desencaixe dos veículos, desencadeando a projeção. Ao sair do corpo físico, a consciência deixa de operar a partir do cérebro e passa a utilizar como sede o paracérebro do psicossoma, situação na qual pode descortinar para si mesma a realidade multidimensional. Com este corpo mais sutil, psicossoma, pode conhecer sua real procedência e vivenciar antecipadamente a condição de consciência dessomada, ou seja, livre para conhecer pessoalmente a resposta de alguns mistérios da humanidade, a sobrevivência à morte biológica e o sentido da vida. Assim, pode acelerar a evolução pessoal, compreender com mais clareza os relacionamentos humanos, enfrentar e eliminar os medos pessoais, compreender as razões de acontecimentos passados e presentes na vida e ter a satisfação de saber, em vez de ter fé e esperança. Estas descobertas associadas a outras ideias avançadas e o incentivo à autopesquisa, mudaram o foco de minha atenção. Fiquei mais consciente sobre minha realidade, vendo-me, desde então, na condição de consciência multidimensional utilizando temporariamente um corpo biológico para realizações e aprendizados nesta dimensão. Percebia um mundo de possibilidades no breve momento entre a vigília física e o sono natural, período chamado de hipnagogia, transição do estado acordado para o sono e do estado de coincidência para o da descoincidência dos veículos de manifestação. Começava a ter experiências iniciais da projeção consciente. Ouvia ruídos estranhos, sons intracranianos, balanços suaves, que não estavam acontecendo fisicamente, pois a cama estava bem firme no chão, luzes que desapareciam quando abria os olhos, e até uma decolagem parcial do psicossoma. Certa ocasião, percebi-me colocando as parapernas fora da cama para levantar. Subitamente, com o aumento da lucidez, retornei completamente ao corpo antes de tocar os parapés no chão, abortando a experiência, mas um tanto eufórica devido ao ocorrido. O conhecimento e domínio das bioenergias são as chaves para a descoberta e entrada em uma realidade mais ampla do que a estreita e rudimentar dimensão física. Os seres humanos poderiam ter um desempenho bem mais produtivo e feliz se conhecessem sua realidade energética. Em conscienciologia, considera-se que no universo existem basicamente 2 realidades. 1. A consciência, substrato, princípio inteligente, individualidade. Criação ou emanação cuja origem permanece desconhecida, está além de todos os elementos transitórios. 2. A energia, elemento do qual o universo é constituído. A consciência manipula e organiza essa energia para servir a seus propósitos. Todo ser vivo possui um campo de bioenergias próprio. O energossoma vitaliza o corpo físico, interage com o ambiente e com outros seres,
de maneira natural e inevitável, durante as 24 horas do dia, ficando quase impossível manter-se neutro. O energossoma, também chamado de holochakra, é constituído pelo conjunto dos chakras, microcampos em formato de vórtices. Através dos chakras, a energia é captada e transferida para o corpo físico, mantendo o equilíbrio do nosso sistema energético. Vivemos constantemente doando ou absorvendo energias. Sem saber manter o equilíbrio energético, podemos sofrer descompensações e bloqueios no energossoma. Podemos mobilizar a energia de nosso energossoma através da vontade, fazendo movimentar-se, vibrar e expandir. A consequência será uma melhoria na saúde física e mental. A soltura do energossoma possibilita maior aproximação com a dimensão extrafísica e permite atuar com mais lucidez na vida multidimensional. A energia é nosso cartão de visitas, é tão individual quanto a impressão digital. Podemos reconhecer uma pessoa pelo padrão energético. A fonte de toda a bioenergia é a energia emanente. A energia emanente é ponto primária, vibratória, invisível, essencial e multiforme, totalmente impessoal, dispersa em todos os objetos e realidades físicas, interpenetrando tudo no universo, portanto, universalmente difusa, onipresente, ainda indomada pela consciência humana, e demasiadamente sutil para ser identificada pelos atuais instrumentos tecnológicos. Essa energia é um fenômeno universal identificado em épocas, locais e civilizações diferentes. Considerando que a energia não pode ser criada e nem destruída, somente transformada, a consciência ao se manifestar transforma a energia imanente em energia consciencial. Ao exteriorizarmos a energia, agregamos a ela nossos pensamentos e sentimentos, imprimindo nosso magnetismo pessoal. A lucidez em relação a este processo permite a cada um qualificar sua energia consciencial. Mantendo vigilância sobre os próprios pensamentos e sentimentos, evitamos o contágio de ideias negativas e podemos doar nossa energia consciencial para ajudar as demais consciências. Mobilização das bioenergias. Passei a investir continuamente na mobilização das energias conscienciais, pois desejava, acima de tudo, aliviar-me de certas crises de dores nas articulações e costas, ainda remanescentes da enfermidade que deu início à autopesquisa. A prática permanente dos exercícios bioenergéticos é fonte constante de pesquisa pessoal. Podemos absorver energias de locais, fazer assimilações energéticas com criaturas próximas ou distantes, numa demonstração da inexistência de barreiras físicas, para emissão, recepção e circulação das energias. Qualquer pessoa pode desenvolver sua capacidade de mobilizar energias, instalar um campo energético, promover autodefesa através da desassimilação, fazer comparações e discriminações das energias de locais, criaturas e ambientes. Para isto, basta o emprego da vontade determinada. Um excelente local para pesquisa é nossa própria base física. Pode-se perceber, pela vivência pessoal, a diferença entre instalar um campo energético no dormitório com janelas e portas fechadas e em ambiente aberto. Será que as estruturas físicas retêm uma parcela das energias mobilizadas? Ou o simples ato de fechar as aberturas já constitui uma barreira energética diferenciada e criada pela vontade para reter um maior percentual de energias no ambiente? É possível identificar com clareza as repercussões psicofisiológicas de curto prazo, ou imediatas, da prática diária da mobilização das energias, e também as de médio prazo, muito embora, a cada dia, se perceba um fenômeno novo. De modo geral, posso estabelecer, a partir das experiências pessoais, as seguintes repercussões psicofisiológicas de curto prazo. 1. Arrepios. 2. Calafrios. 3. Calores, principalmente mãos e pés. 4. Contrações musculares, mioclonias. 5. Eriçamento dos cabelos de partes da cabeça e às vezes dos pelos do corpo. 6. Sensações de expansão de determinada parte do corpo ou órgão. 7. Sensação de toques sutis na pele do rosto, às vezes coceiras. 8. Taquicardias efêmeras. Eis 11 repercussões psicofisiológicas sentidas em médio prazo. 01.
Percepção de pulsação de cada chakra isoladamente. 02. Autodefesa energética. 03. Bloqueio de energias externas indesejáveis, permitindo maior autoconfiança. 04. Desassimilação de presença extrafísica patológica. 05. Discriminação das energias dos ambientes. 06. Sensação de alongamento dos membros. 07. Sensação de corrente elétrica suave varrendo todo o corpo biológico. 08. Sensação de expansão e contração de todo o conjunto de veículos do holossoma. 09. Sensação de perder a forma. 10. Ruídos de descarga elétrica, semelhante ao ruído de encostar dois fios desencapados. 11. Zumbidos nos ouvidos, percebidos individualmente em cada ouvido. Apesar da intenção de qualificar a saúde, a mobilização das bioenergias parece repercutir com mais intensidade no desenvolvimento do parapsiquismo e na projetabilidade lúcida do que na recuperação da saúde física. Embora não possa avaliar qual seria meu estado se não investisse continuamente no processo energético. Não sou ingênuo a ponto de acreditar conseguir curar artrite reumatoide e lesões degenerativas nas articulações através das mobilizações de energias, porém, é fato, consegui melhorar o estado geral e disposição para seguir adiante. De qualquer modo, as percepções das bioenergias, juntamente com as experiências fora do corpo, são patrimônios de valor inestimável para a consciência, e nada nem ninguém poderá lhe tirar. São certamente conquistas para suas próximas vidas. Tais experiências precisam ser compartilhadas entre consciências. Quando se inicia este tipo de pesquisa, percebe-se a existência de pessoas que vivenciam experiências semelhantes, porém o medo do ridículo ou de serem taxadas de desequilibradas fazem com que não se exponham e escondam seus experimentos. Faz-se necessária uma reavaliação deste tipo de postura. Não será preferível a pessoa passar por diferente em algum momento, porém trazer ao público fatos mantidos em segredo, ou de conhecimento de poucos, expondo e ajudando consciências através de informações úteis. Mesmo correndo o risco de sermos considerados diferentes ou até mesmo desequilibrados, estaremos, de algum modo, contribuindo com verdades relativas de ponta que de uma maneira ou outra auxiliam as consciências. As informações acessadas ficam armazenadas em nossa memória integral, holomemória, e em algum momento do futuro poderão ser recuperadas. Capítulo 3. Primeiras experiências projetivas. A descoberta da nova realidade continua sendo um impacto para mim, pois a cada dia somam-se novas técnicas e aprendizados, justificando a serialidade das existências. Fique claro, uma vida não é suficiente para descobrir todas as potencialidades e atributos do holossoma, utilizado nesta dimensão. Depois de concluídos os módulos básicos dos cursos de projeciologia, fiz um dos cursos mais significativos para minha pesquisa pessoal, o curso de extensão em projeciologia e conscienciologia, EQIP 1. Em razão da autoanálise promovida, este curso provocou-me uma importante reciclagem em termos de conceitos e valores pessoais. O EQIP 1 tem por objetivo fornecer subsídios para a autoavaliação da consciência de maneira integral aferindo o próprio nível de autoconhecimento e holomaturidade já alcançados. Durante o curso, 2 professores auxiliam os interessados a aplicar em si mesmos os testes de avaliação de atributos conscienciais tais como liderança, priorizações, coerência, comunicabilidade, consciencialidade, universalismo. Conforme avançava no estudo, certa inquietação foi se apossando de mim, pois percebi que apenas tomar conhecimento das ideias avançadas da conscienciologia não era suficiente. Era preciso definir meus objetivos, tomar uma posição, vivenciar estas verdades relativas de ponto e realmente mudar algumas coisas em minha vida. Nesse ponto, ocorreu outra crise de crescimento. A crise de crescimento se instala quando a consciência alcança o ponto de saturação de alguma postura imatura que vem se repetindo indefinidamente, espécie de encruzilhada, onde se torna necessário a tomada de decisão, obrigando-nos a encarar fatos sobre nós mesmos. Algumas vezes, por serem dolorosas, preferimos mantê-los bem escondidos, mas podemos optar por fazermos uma avaliação despojada e sincera e, a partir daí,
traçar novos rumos à nossa vida. Descobri não querer abrir mão das imaturidades. Era tão mais fácil fazer a heterocrítica, colocar a culpa dos meus fracassos e inquietações nas adversidades da vida. Assumir estas ideias implicava uma mudança para melhor em todos os sentidos: atitudes, pensamentos, sentimentos, convivência e desempenho energético. Eu teria coragem de assumir tudo isso. Mesmo tendo entendido perfeitamente todas as ideias expostas, preferi mergulhar na autocorrupção e, acionando mecanismos de defesa do ego, afastei-me da conscienciologia por, aproximadamente, 1 ano, com desculpas do tipo: estas ideias são avançadas demais para mim, ainda não estou preparada para elas. Só não abandonei a prática da mobilização básica das energias, a esta altura já parte integrante de minha natureza. Esforço em vão. Não conseguia deixar de pensar sobre novas possibilidades. Comparado com as ideias avançadas da conscienciologia, tudo mais parecia muito pueril. Quando a crise chegou ao ponto máximo, não tive alternativas senão ceder, despir-me da neofobia, dos preconceitos e das antigas lavagens cerebrais. Aceitei o desafio e fui em busca de novos conhecimentos. Voltei a participar dos cursos de projeciologia, inclusive reciclando todos os módulos já feitos anteriormente por estes 5 motivos. 1. A matéria do curso é muito extensa, sendo necessário revê-la. 2. Cada professor enriquece os temas de acordo com seu próprio labicon. 3. Ocorre sempre a instalação de um campo energético, patrocinado pela equipe de amparadores extrafísicos, ampliando nossas percepções. 4. Podemos ouvir, avaliar e comparar os relatos das experiências de outros alunos. 5. No momento em que surgem, nossas dúvidas podem ser esclarecidas. Reciclei inúmeras vezes os cursos básicos e também os cursos extracurriculares e, paralelamente, lia livros de outros projetores, indicados ou abordados em sala de aula pelos professores, buscando sempre mais informações, pois para mim, faminta por descobrir algo que proporcionasse mais segurança em relação a meus questionamentos filosóficos, o assunto era realmente envolvente. Após aproximadamente 4 meses, tive a primeira projeção consciente. Para mim, o fenômeno foi de uma naturalidade incrível. Na noite do dia 07 de abril de 1994, percebi-me caminhando por uma rua do bairro onde moro perfeitamente lúcida e, naquele momento, parecia estar fazendo aquele trajeto, fisicamente, isto é, caminhando com o corpo biológico, até começar a prestar atenção à luminosidade. Havia algo de diferente na luz, muito clara, brilhante, mas sem ofuscar a vista. Senti haver algo de estranho em tudo aquilo. Passei a observar tudo à minha volta e de repente, fiquei lúcida. Percebi, sem emoção, estar projetada. O primeiro pensamento foi verificar se meu corpo estava realmente na cama, mas eram tantos os estímulos, tantas as opções, havia tanta coisa para ver e confirmar que, então, desisti de visitar o local onde o soma repousava. Se estava projetada, poderia volitar. Fiz um esforço para erguer-me do chão, porém não consegui. Comecei, então, a subir nas escadas e muros das casas para pular. A chegada ao solo era sempre muito suave. Aliás, nem lembro ter sentido os pés tocarem no chão. Percebendo a veracidade de tudo que havia lido e aprendido nos últimos tempos, fui invadida por uma euforia muito grande e, como não conseguia volitar, saí dando grandes saltos, igual a um canguru e cantando, pois a sensação de leveza dava imenso prazer. Percebi a mudança de dimensão e isso não me intimidou, estava perfeitamente à vontade. Pude ver a importância de estar informada. Aquela era a primeira experiência de lucidez fora do corpo biológico, havendo condições de observar, analisar e comparar os acontecimentos. Subi uma escadaria muito larga e passei por 2 mulheres. Olharam-me espantadas. Saudei-as com um gesto amigável e continuei subindo a escada, pensando em contar a experiência à família e aos amigos. Comecei a pensar na hora de voltar. Não queria esquecer nenhum detalhe e estava curiosa sobre as sensações do retorno ao corpo. Foi só pensar em voltar que fui acordando devagar, ainda com toda a percepção das 2 dimensões,
com sensação que lembrava o vazar da água para um recipiente, onde eu era ao mesmo tempo o recipiente a água. A sensação também poderia ser comparada à substância vibrando e se dissolvendo rapidamente. Fiquei um pouco desapontada por não ter conseguido volitar livremente, porém, consultando as anotações feitas durante os cursos, verifiquei que tal dificuldade é normal. Mesmo sendo a volitação o modo mais comum de locomoção extrafísica, considerável número de conscientes e conscientes, em suas primeiras experiências extrafísicas lúcidas, apresentam dificuldade para volitar devido ao condicionamento e ao hábito do restringimento intrafísico. Mesmo nas projeções semiconscientes, o projetor dificilmente se recorda de ter caminhado nos moldes humanos. É mais comum lembrar de um deslizamento suave. Às vezes, nem isso percebe, pois realiza o ato instintivamente. Existem cursos extrafísicos para conscientes que necessitam reaprender a volitar. Após adquirir alguma experiência, as possibilidades são ilimitadas para o projetor quando se percebe lúcido e com perfeito controle sobre suas emoções, fora do corpo biológico. Nota: consciência intrafísica, a personalidade humana, o cidadão ou cidadã da sociedade intrafísica, SOCIM. Consciência extrafísica, espírito, alma, para cidadão ou para cidadã da sociedade extrafísica, SOCIEX. Fim da nota. Entre os meses de agosto e novembro de 1996, vivi uma série intensiva de experimentos extrafísicos, muito embora não tivesse nenhum controle sobre o processo, pois não conseguia produzir uma projeção lúcida pela vontade, por mais exaustivas que fossem as tentativas ou as técnicas empregadas. Após registrar certa quantidade de projeções, procurei analisar tudo para descobrir para onde os fatos me levavam. Não me pareceu que estivesse conseguindo um melhor nível de lucidez durante os períodos extracorpóreos. Ocorriam altos e baixos. Às vezes retornava extasiada com a experiência e me sentindo uma pessoa especial. Outras vezes ficava frustrada por não ter aproveitado melhor a oportunidade. Com exceção de 2 ou 3 experimentações, elas nunca se anunciavam, aconteciam quando menos esperava e, apesar de manter uma agenda extrafísica, nem sempre conseguia lembrar ou atingir o alvo mental nela registrado. O desconforto físico e os medicamentos, sem dúvida, muito atrapalhavam meus experimentos. Os períodos de lucidez, no entanto, continuavam ocorrendo e, com o tempo, foi possível perceber que havia certa sincronicidade entre as experiências, sugerindo quase uma sequência lógica nos fenômenos vivenciados. Desconfiei da possibilidade de estar recebendo alguma ajuda para poder vivenciar grande parte do conjunto de fenômenos descritos por projetores em geral. Assim como a questão da volitação foi o fato mais marcante na minha primeira projeção lúcida, ocorreram algumas experiências nas quais pude avaliar extrafisicamente as repercussões energéticas. Lastro energético. Porto Alegre, 12 de agosto de 1996. Ao deitar às 23 horas, fiz o possível para ficar bem relaxado e iniciei a mobilização básica de energias. Sentia as energias fluírem com bastante facilidade. Em dado momento, consegui ver, intuitiva e muito claramente, um maravilhoso rosto de mulher. Transmitia alegria, carinho. Mostrava-se por alguma razão. Analisei-a detidamente e perguntei mentalmente se ela seria minha amparadora. A resposta foi o sorriso mais meigo e doce já visto até então. Seu olhar traduzia o mais puro amor. De acordo com minhas parapercepções, vi mais alguns rostos e exteriorizei energias na intenção de ajudá-los. Lembro-me especificamente de uma criatura, não sei se com sim projetada ou com CX. Apareceu deitada em minha frente e exteriorizei energias desejando sinceramente que isso pudesse ajudá-la a se reequilibrar, pois me pareceu bastante enferma. Depois, dormi e não lembro de haver sonhado. Às 5h30, acordei descansado e pensei ser uma boa hora para circular as energias e tentar uma projeção consciente, o que fiz por mais ou menos meia hora. Então, cansada de ficar em decúbito dorsal, virei de lado, sentindo agradável lassidão e pensando, se fosse me projetar, o fato de estar deitada de lado não impediria. A lucidez surgiu quando estava parada ao lado da casa de uma sobrinha,
numa pequena cidade do interior, posicionada de frente para a casa de seu vizinho, e consegui perceber concierges na área de entrada da casa. Estava um pouco escuro e à primeira vista pareciam dois garotos. Procurei apurar a paravisão e percebi serem duas jovens mulheres. Notaram minha presença e ficaram observando sem esboçar qualquer reação. Não dei mais importância a elas e tentei captar tudo à volta para reter na memória o máximo possível de detalhes. Lembrei-me de olhar a casa de minha irmã, localizada do lado oposto. Procurando virar para a esquerda, o deslocamento era travado, parecia slow motion. Consegui deslocar-me pouco, mas percebi uma luz muito intensa daquele lado. Senti espécie de barreira, um receio subjetivo de olhar diretamente naquela direção, pois, de algum modo, aquela luz me intimidava. Logo, pensei em voltar para ver meu quarto a partir da dimensão extrafísica. Imediatamente já estava lá. Analisando coisas ao redor, senti um pouco de medo de ver alguma consciência no quarto. Se visse alguém, levaria um susto, tal era meu estado de lucidez. Consegui ver todo o lado esquerdo do dormitório, o aparelho de fisioterapia sobre a cadeira com estofamento cor-de-rosa, a cadeira de vime com os dois travesseiros, a cortina e, quando pensei em ver meu corpo, mergulhei nele. Senti que me precipitava sobre a cama. Vi bem de perto detalhes do estampado do cobertor. Sob intensa ação de banhos energéticos, me percebi novamente encaixada no soma, no quarto escuro, completamente desperta. Enquanto escrevia este relato surgiam na mente termos em inglês. A sensação era de que se pudesse escrever em inglês, poderia expressar melhor todas as sensações e os fatos extrafísicos ocorridos. Será algum tipo de manifestação subjetiva da holomemória? O fenômeno mais significativo, estudado nos cursos de projeciologia e vivenciado nesse relato, foi a bradicinesia extrafísica. Em determinadas experiências projetivas, o psicossoma carrega um lastro maior de energias do energossoma e o projetor sente certa dificuldade nos movimentos. É a bradicinesia extrafísica. Os gestos ficam travados, em câmara lenta, slow motion. O projetor apresenta dificuldade em volitar e atravessar estruturas físicas. Esta modalidade de projeção pode gerar o fenômeno da bilocação ou o chamado fantasma de pessoa viva, quando vista por outras pessoas. Quando o projetor está suficientemente lúcido da sua condição, pode promover uma exteriorização de energias, fazendo-se utilizar o psicossoma, anulando a condição de morosidade. Tanto o estado de instabilidade do psicossoma do projetor humano projetado quanto a bradicinesia extrafísica são condições decorrentes da descompensação energética surgida durante o período de transição entre o estado de vigília física ordinária da consciência coincidente e a sua descoincidência ou projeção para a dimensão extrafísica. Toda descompensação energética pode ser reajustada pela atuação da própria vontade da consciência sobre as manifestações das suas energias conscienciais, holochakralogia. Foi marcante a sensação de slow motion do psicossoma lastreado de energia por ser uma sensação sui generis e impossível de ser comparada com qualquer outra experimentada por mim na vigília física. O impulso de relatar a experiência em inglês deixou-me muito intrigada, pois apesar de ter alguns conhecimentos do idioma, não achei ser capaz de fazer o relato nessa língua, pois normalmente já é muito difícil traduzir para a linguagem humana as experiências extrafísicas. Não posso descartar a possibilidade de que, justamente devido à dificuldade em traduzir a vivência, estivesse procurando outras formas de expressão. O impulso foi tão forte, que o registrei como parte da experiência. O que teria acontecido se tivesse seguido o impulso? Naquele momento temia esquecer algum detalhe valioso da projeção e não me permiti esta possibilidade. Estado vibracional extrafísico. Shangri-La, 03 de dezembro de 1999, 6 horas e 15 minutos. Acordei durante a noite e, como estava desconfortável na cama, fui para outro ambiente privado, reservado para meus exercícios projetivos, pensando em fazer alguns exercícios energéticos com finalidade de produzir uma projeção lúcida, mas acabei dormindo. Em dado momento, acordei, sem estranhar absolutamente a alteração de móveis e objetos no dormitório. Havia duas camas de solteiro com os pés voltados para o corredor, com uma pequena estante entre elas.
A posição da porta também não correspondia à sua localização. Olhei para a outra cama e vi meu marido deitado. Não via sua cabeça atrás da pequena estante, mas reconheci suas mãos e braços sobre a coberta. Aquilo sim pareceu estranho, pois lembrava de ter vindo para o outro quarto no meio da noite. Fiquei algum tempo tentando lembrar de que forma ele havia ido parar ali. Devido a esta lacuna, deduzi estar projetada. Dei um impulso para cima e comecei a volitar dentro do quarto. Estava sem um alvo mental naquele momento e resolvi atravessar a parede para ver a rua, pois já estava amanhecendo e tínhamos combinado com amigos fazer uma caminhada pela manhã bem cedo. Fiz um esforço para passar a cabeça e o tronco através da parede, porém não consegui, talvez por estar com o psicossoma muito denso devido à proximidade do soma. Então, sentada na cama, fiz um autoexame e me diverti com a agradável sensação de solidez. Procurei aguçar a lucidez e tudo era muito real. Senti a grande alegria de estar projetada e de me perceber tão vivo e tão bem. Decidi produzir um estado vibracional intenso, pois até então não havia conseguido na condição de projetada. Comecei a circular as energias cada vez mais rápido e experimentei uma sensação incrível. Sentia um calor intenso e o próprio ar à minha volta parecia reagir, vibrar. A atmosfera, antes parada e normal, igual ao intrafísico, passou a entrar em ebulição, numa espécie de ressonância com energia obedecendo ao comando mental. Nesse momento tive uma vontade muito grande de compartilhar esta vivência com a V, uma colega. Não poderia deixar de descrever a ela essa experiência. Durante a execução do EV, estava deitada com a para-cabeça voltada para os pés da cama extrafísicas para pernas flexionadas. Enquanto me concentrava na intensidade do EV alcançado, penso ter lembrado do soma e comecei a perceber o retorno à coincidência dos veículos com a característica sensação de vibração em todos os chakras. Por um longo período, me intrigava o fato de existirem estruturas diferenciadas entre os locais conhecidos intrafisicamente e a percepção extrafísica dos mesmos locais quando estou fora do corpo com lucidez, a ponto de, às vezes, questionar o percentual de lucidez. Atualmente, depois de muitas observações, comparações e pesquisas, incluindo leituras de registros de outros projetores, concordo plenamente com Bullman, pesquisador americano. Esse fato fornece evidências que os ambientes e objetos encontrados no curso de experiências extracorpóreas existem independentemente do universo físico. Não se trata, portanto, de contemplar o mundo físico de uma perspectiva diferente, como muitos acreditam, mas sim de interagir numa dimensão de energia isolada, mas paralela. Concluí que o fato acima relatado ocorreu em uma dimensão paralela, isolada do espaço físico do dormitório onde se encontrava meu corpo adormecido. Por este motivo, hoje, quando projetada em nosso apartamento, percebo na sala um prolongamento parecendo um consultório médico, vejo outra cama na base física, ou encontro um equipamento desconhecido no corredor. Não estranho mais. Estes fatos apenas provam que, igual aos veículos de manifestação utilizados pela consciência, as dimensões se interpenetram e coexistem em diferentes frequências vibratórias. Quanto mais lento ou denso o nosso ritmo vibratório quando projetados, mais facilidade temos para observar as estruturas físicas tal qual elas se apresentam na dimensão física. Se nos apresentamos com o psicossoma muito sutilizado, todo o nosso meio circundante apresenta-se absolutamente diferente, ocorrendo uma extraordinária expansão consciencial. Interagimos de maneira tão natural e sincrônica neste meio que se torna muito difícil descrever de maneira coerente, racional e inteligível, os fatos vivenciados quando retornamos para esta dimensão. Música extrafísica. Porto Alegre, 06 de setembro de 1996, 22 horas e 30 minutos. Durante o curso Técnicas Projetivas, aula 3. Ao chegar do curso, fiz uma refeição bem leve e li o capítulo 57 do livro Projeções da Consciência, tentando preparar-me para uma projeção. Iniciei a mobilização básica de energias, mas senti que dormiria logo, pois estava muito cansada. Programei-me, então, para acordar às 4 horas e 30 minutos. Às 4 horas e 55 minutos, sentei em uma poltrona de braços e iniciei a MB Mobilização Básica de Energias.
Às 5h25, voltei a deitar. Não havia conseguido sequer o balonamento. Nota: balonamento é a sensação da expansão física, porém na verdade, de origem extrafísica, proveniente do energossoma. Prossegui os exercícios deitado em decúbito dorsal. Insistia muito, mas sentia dificuldade, mesmo tentando as técnicas aprendidas no curso. Procurei imaginar-me deitada no colchonete, na mesma posição da sala de aula. Procurava sentir que realmente estava lá, imaginando a localização da porta, da cadeira do professor, a parede branca e o quadro. Tive um flash e vi nitidamente uma jovenzinha sentada, encostada na coluna à minha direita, na sala de aula. Insisti mais algum tempo e quando as dores começaram, deitei sobre meu lado direito. O seguir, sem ter percebido qualquer processo de descoincidência dos veículos, estava na sala da casa de veraneio situada no litoral norte do Rio Grande do Sul, na pequena praia de Xangri-Lá, olhando para a rua, vendo o dia amanhecer. Senti a aproximação de um veículo e pensei: quem estará chegando? Sem perceber o deslocamento, já me encontrava na calçada, vendo um carro estranho, quadrado, de cor prateada e com a lataria semelhante a escamas ou um tipo de pintura e com aspecto enrugado, com duas pessoas, conscientes dentro. Tive a impressão de ter reconhecido um antigo colega de trabalho, mas quando fixei a vista, reparei que era uma jovem loura e havia alguma coisa no banco de trás lembrando a cúpula de um abajur. Então, o veículo parou e começou a dar marcha ré. Nesse momento, surgiu a lucidez e, sem ter programado ou definido um destino, parecia estar sendo levada por meios inexplicáveis. Comecei a erguer-me do chão, passei volitando por cima do terreno ao lado da casa do vizinho e, alcançando uma velocidade de cruzeiro, sentia sustentar-me a uma altura considerável, em direção norte sempre pela orla marítima. Deliciava-me com a sensação de voo livre e observava maravilhado ao colorido do mar, ora azul, ora de um verde intenso, até chegar a um local, sobre uma vila ou cidadezinha à beira-mar, onde via de cima as casas, na sua maioria, brancas. Neste ponto há um lapso na rememoração e não lembro a maneira que cheguei lá, mas percebi-me no aposento de um prédio bem próximo ao mar. Volitava bem perto do forro deste aposento e tudo parecia tão lógico. Aliás, pensando bem, não lembro ter visto o teto, mas era no alto porque via os armários de cima para baixo e havia objetos sobre eles, rolos de tecido ou cortinas enroladas. Apesar da grande euforia, testava a capacidade de movimentar objetos e a permeabilidade. Tocava a mão nas portas dos armários e as atravessava. O mesmo ocorria com objetos. Às vezes, sentia alguma repercussão ou travamento, mas ao mesmo tempo grande facilidade de movimentos. Batia nos rolos de tecido e tentava derrubá-los lá de cima. A sensação era tão boa que não resistia à tentação de ir para fora, volitar sobre o mar, observar os barcos brancos ancorados lá embaixo e voltar para dentro do mesmo aposento, observando um leve formigamento quando atravessava a parede. Às vezes parecia vidro, pois enxergava através dela. Estava perfeitamente lúcida e prometia a mim mesma recordar o máximo de detalhes para um registro o mais fiel possível. Comecei a ouvir uma alegre e vibrante melodia. Não identifiquei de onde vinha. Parecia ser música mexicana, talvez uma pista de onde me encontrava. Deixei-me contagiar pela alegria da música. A felicidade de estar projetada era tanta que dançava e cantava em pleno ar, ora dentro do quarto, ora fora, flutuando sobre o mar. A música sempre comigo, até me dar conta de estar ali para ampliar meus conhecimentos e me repreendi mentalmente por ter descuidado do objetivo. Pensei, então, em tentar acessar alguma sala de aula onde pudesse aprender alguma coisa e fiquei um pouco desorientada, sem saber de que maneira poderia acessar algum tipo de estudo. Numa comprovação de que na dimensão extrafísica há pensamento e ação, lembrei-me do IP que imediatamente estava na sala de aula. Com certa decepção, vi tudo na penumbra, ninguém estava lá, não havia aula. No momento seguinte, já abria os olhos do soma. Olhei o relógio, eram 6h45. Sentia ainda grande alegria e banhos energéticos. O cérebro fervilhava de detalhes a serem registrados. O entusiasmo era tão grande que não sabia por onde começar,
Então optei por gravar o relato e posteriormente registrar no computador. Calculei a duração total da projeção entre 45 e 60 minutos. Às 14 horas e 30 minutos do mesmo dia acabei de fazer o registro escrito da projeção, ainda cheia de alegria. Estava difícil controlar o ego e não me sentir uma pessoa especial. Nesta projeção foi possível constatar a necessidade de equilíbrio, controle de pensamento concentrado para a execução de ações planejadas fora do corpo. Bastou pensar na sala de aula e já estava lá. Também fiquei intrigado e fui procurar maiores explicações sobre a música, cujos acordes vibrantes pareceram carregar o psicossoma de uma inusitada energia. Nas anotações feitas durante os cursos de projeciologia encontrei o seguinte: a música extrafísica pode ser mais sentida do que ouvida, tocando de modo completo a sensibilidade do projetor. Quanto mais atenção lhe dá, mais se deixa envolver por ela e acaba exacerbando o emocionalismo, cantando e dançando, conforme o ritmo irresistível. Sentir as ondas deliciosas da música constitui-se em tratamento de musicoterapia em colônias extrafísicas dedicadas ao refazimento de consciências recém-dessomadas. Na época de minha primeira experiência com a música extrafísica, tinha pouca informação sobre este fenômeno. Posteriormente, enquanto devorava os livros sobre parapsiquismo, no afã de comparar vivências pessoais com a de outros experimentadores, descobri que as músicas podem também ser percebidas durante uma experiência da quase morte, assunto abordado no capítulo 08. Muitos autores descrevem casos de experiências extracorpóreas e ECMs nas quais foram ouvidas música das esferas, mas nenhum deles comentou especificamente esses sons extrafísicos. A pesquisa mais extensa que encontrei é a de Rogo em seu livro Além da Realidade, como o caso da senhora Kathleen Snowden, a seguir, em suas próprias palavras. Tive uma experiência extracorpórea em 1926, no mês de novembro, quando minha filha ainda era um bebê. Eu estivera adoentada, mas já me levantara da cama, e me sentia bem melhor. Mas essa noite, quando me deitei para dormir, deixei o meu corpo, subindo bem devagar e ouvindo durante todo o tempo uma música suave. Quanto mais alta eu subia, mais forte a música se tornava. Era a música mais bela que eu já ouvira. A senhora Emma Powell que gentilmente enviou-me uma fita gravada descrevendo sua experiência. Eu tinha só 16 anos de idade, e estava doente, de cama. Disse a minha mãe que achava que ia desmaiar. Senti-me flutuando, afastando-me dela. Subitamente invadiu-me uma grande excitação, um maravilhamento e um deleite que superaram tudo o que já vivera. Senti o meu corpo flutuar, sem peso, subindo num rastro dourado em direção a uma luz maravilhosa que envolvia vagas figuras bem-vindas, e um canto belíssimo invadiu todo o ar ao redor. Flutuei alegremente em direção à luz, e então ouvi a voz de minha mãe chamando. Todo o meu ser revoltou-se contra o retorno. Sua voz aproximou-se para minha tristeza. Senti-me deslizando, afastando-me dessa luz maravilhosa e mergulhando numa nuvem negra onde o peso do meu corpo voltou. Minha mãe pensou que eu morrera. Eu parecia ter parado de respirar. Estou com 42 anos e o mistério permanece. Qualquer que seja sua natureza, a música das esferas provoca uma impressão considerável nas pessoas que a ouvem. Seus relatos não representam nada além de leve sombra do que deve ser realmente o som dessa música. No decorrer de minhas experiências projetivas tem sido comum ouvir diferentes tipos de música extrafísica. Não há necessidade de esperar pela transição da morte biológica para ouvir os acordes de magníficas melodias. Basta querer e com muito empenho procurar produzir uma projeção consciente. Capítulo 4. Conexão prateada da consciência. Em diversas ocasiões tenho ouvido pessoas afirmarem não desejar jamais ter uma experiência extracorpórea. Existem até pessoas que se projetam de modo espontâneo, mas rejeitam o fenômeno por não saber lidar com o processo devido à falta de informação e ao medo. Ignoram o valor da lucidez extrafísica para o autoconhecimento, ampliação de seus horizontes e principalmente, para a evolução pessoal. O medo advém da crença que ao projetar-se talvez não seja possível retornar ao corpo biológico. Isso é praticamente impossível de ocorrer, a não ser que tenha chegado a hora de desativar o soma. Neste caso ocorre o rompimento do cordão de prata, como é mais conhecida a conexão energética que liga o soma ao psicossoma,
causando a desativação e desintegração do soma. Não conheço caso específico ou depoimento de consciências em que tenha ocorrido o rompimento do cordão prateado durante uma projeção lúcida. Contudo, permito-me fazer algumas conjecturas a respeito, estando consciente e manifestando-se em seu lugar.